Olá, eu me chamo Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Nascidos em Tempos Líquidos, de Zygmunt Bauman e Thomas Leoncini. Bom, nesse livro então nós temos os dois autores e ele consiste em uma troca de mensagens entre os dois. E nessas trocas de mensagens, então, eles vão abordar três assuntos, né, que é a base, né, do conteúdo desse livro, que são as transformações na pele, tatu, plásticas e hipsters, transformações de agressividade em relação ao bullying e transformações sexuais e amorosas, derrocada dos tabus na era do namoro online. E em relação às duas primeiras, aqui o Bauman ele vai levar muito mais para um ponto de vista sobre aceitação, né? Então, em relação tanto à violência, né, o bullying, quanto também as transformações na pele, sobre esse ponto de vista então da aceitação de um grupo, né, sobre pertencer então a um grupo. Então você poderia gostar de algo, ter um apreço por algo e parar por aí. Porém, quando você tatua isso, né, por exemplo, você deixa claro para todo mundo isso, né? Então é uma forma de você expor ali o seu sentimento, né? Ou então o que você gosta no sentido de pertencimento, né? Então as pessoas desse grupo, então as pessoas que têm tatuagens, né? As pessoas que pensam em ter tatuagens, se compreendem, né, em relação a isso. E dessa forma você tem os próprios símbolos, né? O que cada um acaba tatuando diz um pouco ali sobre a sua própria personalidade, né? Eu mesmo, para dar como exemplo, eu tenho aqui uma coruja, que não sei se vai dar para pegar direito na câmera, e eu tenho um lobo, né? Então, essas coisas, né? Por exemplo, o fato de eu gostar de lobos ou o fato de eu ter uma coruja, então, no meu antebraço, o fato de eu gostar dessas imagens eu poderia muito bem guardar para mim, mas quando eu decido então tatuar isso, eu quero de certa forma passar uma mensagem, né, para todos. E até um ponto interessante aqui é quando um deles comenta sobre as tatuagens como ritos de passagem em algumas tribos na África, onde antes do menino ter então direito a ter a sua tatuagem ali dentro daquele grupo, ele não é muito diferente do que qualquer animal, sabe, ali próximo deles, né? Então, para ver os diferentes impactos, né, que isso pode ter dentro de um grupo ali, de uma sociedade. Em relação às cirurgias plásticas, né, você poderia também muito bem se aceitar como você é, né, e ficar feliz com isso. Mas ir atrás então de uma cirurgia plástica te deixa muito mais próximo do padrão aceitável do momento. E nessa parte eles chegam até a comentar sobre o impacto não só na saúde, mas também no psicológico, principalmente de meninas, se eu não me engano, ali dos Estados Unidos, mas de meninas então que passaram por esse tipo de procedimento, né? O que isso causou ao longo da vida delas, então ao longo da adolescência, né, e da vida adulta, o fato de já terem logo muito cedo, né, na vida passado então por esse tipo de cirurgia. E em relação ao bullying, né, à violência, eles comentam muito no ponto de que hoje em dia a violência ela já entrou tanto, sabe, no nosso dia a dia. Você liga a TV, você liga o rádio, você pesquisa qualquer coisa na internet, é quase impossível você não ver nenhuma representação de violência, sabe? E aqui eu dei só exemplos de notícias, né, do mundo real, digamos assim, mas você vai ouvir isso em músicas, em letras de música, você vai ver isso em filmes, em desenhos. Então o ponto que o Bauman traz aqui é se toda essa violência tão escancarada, sabe, tão jogada na nossa cara, se com isso, se é que é possível a gente não ter esse tipo de comportamento, sabe? Como o bullying, por exemplo, né? Porque, na maioria das vezes, então, a gente está falando de jovens, né? Então, são pessoas que ainda não amadureceram, né, por completo, ainda não conseguem entender, enxergar as coisas e não conseguem nem ter a noção de como essas coisas impactam elas mesmas, né? Ele até chega a questionar se a própria violência ela já não está saindo de um ponto de vista
bom ou mal e já passando para um nível de simplesmente ser, sabe? Simplesmente existir. A violência pela violência, né? Bom, e na terceira parte eles chegam a abordar alguns outros assuntos além das transformações, né, sexuais e amorosas, e como por exemplo a parte de trabalho, no sentido de que hoje em dia você tem muito mais as pessoas formadas aguardando então uma espécie de norte, né, no sentido de que beleza, eu me formei, eu coloquei aqui todo o meu esforço, né, todo o meu tempo para conseguir então tirar esse diploma e agora eu estou aqui formado e tal. O que eu devo fazer? Né? Me dá aqui me dá aqui um bom emprego com um bom salário, por exemplo, sendo que no mercado as coisas não funcionam assim, né? Então você vê isso acontecendo em diversas áreas, né? Eu acho que a área de administração teve isso, um tempo atrás foi a área de engenharia civil, teve isso, para dar só como exemplos, né? Algumas que eu cheguei a ver aqui no Brasil, né? E eles comentam também sobre a fama, né? Sobre como a internet mudou essa questão da fama que antes era privada ali para um certo grupo de pessoas, né? Que estava próximo então desse tipo de ferramenta, né? Que era a mídia, então através da televisão, do rádio, por exemplo, você tinha um grupo muito pequeno de pessoas, né? Que entrava então nesse aspecto e como isso mudou com a internet, né? Já que agora todos têm a oportunidade de ter pelo menos uma chance aos seus 15 minutos de fama, né, por exemplo. Só que a grande questão é que nem todo mundo está preparado para esse tipo de oportunidade. Então eles chegam a comentar sobre como essas famas repentinas, né, impactam então algumas pessoas no psicológico, por exemplo. E sobre os relacionamentos, né, o que eles comentam é que uma abordagem alternativa que as pessoas têm hoje em dia seria de se desconectarem, né? Então, de certa forma, de saírem das redes sociais, por exemplo. Só que o que isso ocasiona, de certa forma, é que essas pessoas, então, elas decaem nessa hierarquia social, né? No sentido de que elas não são mais vistas, sabe? E quanto mais visto você é, mais competitivo você está, né, dentro dessa hierarquia, então, com todas as redes sociais e aplicativos que existem por aí, né, em relação a isso. Bom, e nessa terceira parte, o livro ele não chega a avançar muito porque o Bauman faleceu. E até para dar a minha opinião sincera aqui, né, a leitura, ela, de certa forma, ela me decepcionou um pouco. Eu acho que talvez pelo sentido de os assuntos não terem sido abordados de uma maneira tão aprofundada, tanto é que se você for ver é um livro bem curto, e já lá perto do final, quando eu via, né, que as páginas ali já estavam acabando, eu tava com cada vez mais, sabe, eu fiquei com cada vez mais esse sentimento de que, nossa, não acredito que eu vou ficar desapontado, né, com o livro do Bauman. Eu falei, putz, nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Mas enxergando, então, pelo ponto de vista que foi a última obra do Bauman, eu acho que nesse momento o livro ele funcionou de uma outra maneira para mim, sabe? Eu acho que com isso eu consegui dar um passo para trás e talvez segurar um pouco ali as emoções, né? Porque eu entendi por um lado de que o Bauman também ele não estava no melhor momento, né, da vida dele, e eu até tentei enxergar pelo lado então do Leoncini de que talvez ele estivesse ali extasiado, né, para conseguir então ter essa conversa, né, com o Bauman, para poder publicar esse livro, né, junto dele. Então, talvez por causa dessas coisas o livro acabe não sendo tão aprofundado em alguns aspectos. Mas, como qualquer obra, né, do Bauman, ele era um exímio, acho que conciliador, né, entre gerações, no sentido de que não é uma questão de que na minha época era tudo bom, né, agora está tudo horrível, etc. E não, tem prós e contras em ambos os lados, porque somos diferentes, né? Mas o ponto é que não é porque somos diferentes que não podemos aprender, né, uns com os outros e nem nos respeitarmos, né?
Eu acho que é com isso que eu saio, sabe, de cada leitura do Bauman, né? Esse tato, né, que ele tinha entre as gerações ali. Bom, eu vou fechando essa resenha por aqui. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, compartilhar com quem gosta desse tipo de conteúdo. Se você tem algum comentário a fazer, é só deixar aqui embaixo. E a gente se vê então no próximo vídeo no canal. Até lá!